Saber não é fazer. Estamos vivendo um tempo de tanta informação, na verdade. Eu imagino você que está me ouvindo nessa hora, é, quanta coisa que você sabe. Você já parou para pensar nisso? Numa hora dessa, nós estamos vivendo uma geração do conhecimento. Apesar de saber que existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A informação hoje é tudo que a gente recebe de tudo, todas as áreas, são informações, são dados. Informações são dados. E muitas vezes, por nós não entendermos isso, nós ficamos de uma maneira tão superficial só com as informações. Só que saber não é fazer. A informação, que são dados, elas não vão gerar transformações. A informação, ela vai me levar a um conhecimento. Só que o conhecimento também não basta, porque saber não é fazer. O saber de conhecimento, então, quanta coisa que a gente sabe, né? A gente conhece, quantos conhecimentos que você tem. Hoje, o conhecimento está muito fácil, está muito próximo. Você pode simplesmente, nessa hora, lançar qualquer coisa aqui, nesse instrumento mesmo que você está aí, nessa internet, nesse celular, nesse note, aonde você estiver, nesse computador, você pode lançar qualquer coisa e a gente vai ficar muito assustada. Ultimamente tem acontecido muito isso comigo, de pensar em um assunto e colocar na internet. Eu imagino que deve acontecer também com você, de colocar o assunto na internet e de repente saber que aquilo já virou vídeo, que já viralizou e que muito tempo muitas pessoas já falam sobre isso. Já passou por essa experiência? Só que, por um outro lado, o que tudo isso tem gerado? Porque saber não é fazer. O fato de você saber muita coisa, de ter conhecimento, não gera uma mudança se não fizer nada. A sabedoria, quando eu consigo pegar esse conhecimento e trazer para a prática. Se eu não trouxer para a prática, nada vai acontecer. Nessa hora também, algumas palavras, algumas frases têm sido muito próprias. E uma delas é a obesidade intelectual. Já ouviu falar sobre isso? Talvez você seja até obeso intelectual sem saber. Os obesos intelectuais, né, no mundo de tanta... É muito interessante que, ao mesmo tempo que se fala tanto da vida fitness, nós temos ouvido tanto da obesidade. E obesidade intelectual, quantas pessoas passam sem saber? Porque a obesidade intelectual é justamente isso, quando nós passamos por esse momento de conhecer tanta informação, tanto conhecimento e não produzir nada com isso. Então a cabeça só vai aumentando. Só que isso vai gerando o quê? Tanta ansiedade, tanto porque o cérebro já não consegue processar tanta informação, tantos os dados. E aí, para isso, o que acontece? Quando no corpo, né, tem uma obesidade, o que a gente vai fazer? Vamos gastar, vamos queimar, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer alguma coisa, não é isso? A nossa mente também precisa ter as suas atividades aonde gasta essa energia. Aliás, eu quero até dizer o seguinte... Por que muitas vezes ficamos na obesidade e essa obesidade vai levar para o outro caminho, que é a famigerada, chamada zona de conforto. Zona de conforto é aquele local que eu sempre digo que não é confortável, mas traz um certo comodismo. Eu digo que nem sempre a zona de conforto é confortável. Por quê? Porque não quer dizer que ela vai me trazer alegria, mas ela traz aquela conformidade, a falsa segurança. E muitas vezes eu fico nessa, sabe por quê? Porque o cérebro, ele não quer gastar a sua energia. A maior lugar que a gente gasta mais energia é no cérebro. Então, o que acontece? Por isso que o nosso cérebro ele é muito mais voltado para o lado racional e negativo. Racional leva ao negativo. Por quê? Porque ele vai entender o seguinte... não gaste energia, não. Fica quieto, fica aí, não vai aceitar um desafio novo, não vai entrar para esse caminho, não. Fica quieto, não mexe com isso, entendeu? Por quê? Porque ele não quer gastar energia. Na hora que eu tenho que pensar em fazer alguma coisa e me movimentar, ai, que gasto, não é isso?
E aí eu tenho que ficar, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Tem umas palavras que definem muito isso, eu não sei se você já ouviu, falando da barreira do terror. Já ouviu falar de barreira do terror? É muito comum nessa hora. Quando eu vou sair da zona de conforto, daquela situação ruim, dizer, eu não quero, ou então, ai que preguiça, eu não quero fazer isso. E aí é como se vai gerando uma angústia interna, que é uma barreira do terror para eu não ir para um próximo nível. Por que eu não quero ir para outro nível? Porque isso vai me gastar energia. E aí o cérebro faz o quê? Vamos ficar ali só recebendo, recebendo, recebendo. E aí eu fico pensando, eu já sei, só que eu não faço. Porque para eu fazer algo, eu vou precisar sair dessa zona, essa tal chamada zona de conforto. Se eu não fizer, tem uma frase que ela é muito forte, que já foi muito proclamada nessa hora, que é: tem poder quem age. Por quê? Porque só a ação vai gerar algo. Realmente algo concreto é só por uma ação. Se eu quisesse estar aqui falando com você, e quando eu fiquei pensando, eu posso fazer, aí eu posso ficar assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer esse vídeo, vou conversar com as pessoas, vou trazer tanto conteúdo importante que vai gerar mudança. Mas eu vou ficar pensando, primeiro eu vou aprender a fazer tudo. Primeiro, você sabe que tem uma outra frase que vem muito junto com saber não é fazer, que vai até completar, que o feito é melhor do que o perfeito, sabia disso? Louco, né? Por quê? Porque o feito é melhor do que o perfeito, porque eu vou aperfeiçoando enquanto eu faço. Se eu quiser ter o perfeito, eu vou ficar tão preocupada com o mal feito que eu não vou fazer, entenderam? E aí, se eu não fizer, eu vou achar que eu sei, mas eu não faço. E aí, a partir disso, eu fico pensando, eu queria... Aí eu fico enchendo a minha mente de um monte de informação, e isso, daqui a pouco, vai gerando uma ansiedade, porque eu vou pensar, poxa vida, queria tanto e não consigo. E aí vai gerando outros aspectos que vão me travando. Então eu quero dizer para você, o grande segredo não está apenas em saber. Quando eu sei e eu começo a praticar, isso vai gerar sabedoria. A sabedoria realmente, ela faz toda a diferença. Na história, um homem que foi mais sábio nesta terra, ele chamava Salomão. E ele, um dia, ele teve uma experiência muito forte com Deus, num sonho. E Deus falou para ele assim, ele ia reinar. E Deus falou para ele assim, olha, pede o que você quiser para reinar. E ele falou assim, olha, eu vou pedir sabedoria. E quando ele pediu sabedoria, porque ele falou, como eu vou julgar tudo que eu tenho que julgar, como eu vou reinar se eu não tiver sabedoria? E aí, na experiência que ele teve, Deus falou para ele, se você como você pediu sabedoria, até o que você não pediu para matar os inimigos, você não pediu dinheiro, você não pediu riqueza, mas até o que você não pediu eu vou te dar. Sabe por quê? Porque na realidade, quando eu tenho a sabedoria, tudo isso vai vir no kit. Agora, eu quero dizer uma coisa ainda, saber não é fazer. Quando eu faço, isso torna sabedoria, eu saio dessa obesidade e eu posso ser... Agora, mais uma informação. Isso tudo que eu estou colocando para você pode ser mais uma informação e que não vai mudar em nada. E muitas vezes eu acabo não fazendo. Por quê? Porque sair dessa zona de conforto, ela vai gerar essa angústia, como eu falei. E tem um quadro que eu trouxe aqui para você, que ele diz assim, você consegue ler? E aí diz assim, tudo o que você quer está do outro lado do medo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se tem um ladrão e que reforça esse quadro da zona de conforto, é o medo. E aí eu fico com tanto medo, porque o medo vai alimentar aquela zona de conforto, dizendo, para que eu vou sair? Eu não quero sair. E aí começa a vir um monte de pensamento. Nos próximos vídeos eu vou falar melhor sobre isso, para você entender. Vamos ir contra esse medo? Porque tudo que eu quero,
está do outro lado do medo. O que você quer? E a minha pergunta para você é de verdade. Se saber não é fazer, e se isso vai te levar a um lugar realmente que vai fazer a diferença, a minha pergunta para você é, o que realmente você quer? O que você quer da sua vida? Se você tivesse uma experiência como o Salomão teve, de Deus chegar para você e falar agora para você o que você realmente quer, você sabe o que você quer? Ou você já tem tanto medo que nem pensa, e aí vai ficar se abrigando no saber. E eu quero encerrar isso aqui dizendo o seguinte, desafiar nessa hora. O desafio nos ajuda a sair da zona de conforto. Meu desafio para você na realidade são dois. Primeiro, você vai pensar hoje, agora, começa a pensar, realmente o que eu quero? O que eu quero? Quando você pensa, o que realmente eu quero fazer? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, o que eu vou fazer para que isso aconteça? Lembra que tudo que você quer está do outro lado do medo. Certinho? Olha, se você pegar isso aqui e colocar em prática, lembrando que saber não é fazer, e se você partir agora para fazer o quê? A começar a pensar sobre isso. O que eu quero e o que eu vou fazer e começar a agir, no próximo vídeo você já vai poder fazer você vai ter um grande retorno aí dizendo, ó, Gislaine, deu certo. Agora eu queria dizer uma coisa para você. Se você gostou do vídeo, aperte o like. Isso aí vai ajudar a gente passar isso para outras pessoas. Compartilhe, comente o que você achou. Comente, escreva aí para mim agora aí nos comentários. Coloca aí para mim. Ah, Gislaine, hoje eu decidi fazer isto. Vou vencer a barreira do medo. Ok? Um grande abraço.